o senhor viveu a enchente de 83 como fez parte da sua história, da sua família, mesmo da sua esposa, o senhor comentou do aniversário. Queria que o senhor iniciasse um relato aí dizendo como foi essa experiência na sua profissão ainda, né? Como é que... É interessante. Eu, como médico no Santa Isabel desde janeiro de 76, 1º de janeiro de 76 eu comecei oficialmente em Santa Isabel. E a enchente de 83 teve uma característica surreal, vamos dizer, para mim. Porque Blumenau já tem um know-how em enchente. Eu acho que umas 3 enchentes eu peguei quando morava no centro da cidade, depois eu mudei para escapar da água, né? E a última foi de 83, que eu peguei. Essa de 83 tem alguns, não vou dizer um trauma, algumas coisas que marcaram. A cicatriz ficou da seguinte forma: eu nunca vou esquecer o pico, que foi o primeiro pico, vamos chamar assim, que foi dia 8 de julho, o aniversário da minha mulher. E nessa ocasião, a minha mulher também isolada de mim, eu no Santa Isabel. E essa enchente superou a expectativa de todos. O prefeito na época, era o prefeito de Alto dos Reis, até ele comentava que ele teve 15 enchentes em uma só, que subia, descia. Mas o trauma que houve na população teve a seguinte característica: não havia comunicação, não tínhamos energia elétrica. Então eu, como radioamador, fiz a improvisação de estação de rádio dentro da UTI de Santa Isabel para poder fazer a comunicação. E algumas coisas aconteceram que essa marcam a gente. Como médico, não tínhamos energia elétrica e nós não tínhamos a condição de fazer a desfibrilação, o choque elétrico, para recuperar uma parada cardíaca. Eu atendi um cidadão que era tio, inclusive, de um amigo radioamador, dentro da UTI. E você fazer uma massagem cardíaca durante 1 hora, isso foi, não lembro que dia foi, mas foi entre 8 e 15 de julho de 83. Você ficar massageando, fazer massagem cardíaca durante 1 hora, 1h15, 1h30, e não conseguir desfibrilar o cidadão, a questão técnica eu vou omitir, que a gente sabia que ele estava sendo efetiva a massagem cardíaca, havia irrigação do cérebro, a gente tem maneira de ver pelas pupilas, e eu não conseguia desfibrilar. Eu sabia que estava sendo efetivo e foi, eu tive que aceitar a morte do cidadão, porque não tinha energia elétrica, não tinha aparelho para dar o choque. Não tinha gerador no hospital. Tinha o gerador que pegou água, o gerador estava no térreo, não tinha gerador para energia elétrica. E quando eu expliquei isso ao sobrinho dele, ele diz: olha, eu só quero te agradecer, mas a gente entende. Agora isso marca, fica uma cicatriz. Nós somos humanos ou médicos, somos frios? Acho que não, a gente consegue dominar a ansiedade. Bom, esse foi um marco inicial. Agora, o que me preocupa um pouco é ficar só nisso, não é o caso hoje. Das poucas situações, algumas vezes eu falei sobre esses assuntos, é que a mídia normalmente incorpora aquela história do bad news, good news. O que interessava mais quando me procurava era o sepultamento em cova comum, no morro, atrás da capela do Hospital dos Óbitos. Não tinha como transportar os mortos. E isso me irritava um pouco, até no fim eu fui percebendo algumas coisas. Nós nascemos e morremos dentro de um ritual. O nascimento é um ritual, é uma festa. A morte e o sepultamento é um ritual. E quando você priva a família desse ritual do sepultamento, um parêntese, todos os corpos foram retirados, não vou dizer exumados, e os familiares levaram. Alguns de canoa, não esperaram baixar a água toda, e outros, mas todos foram embalados, digamos assim, em plástico. O exército nos ajudou nisso e todos os corpos foram entregues aos familiares. Agora vejamos a comparação no dia de hoje, 2020, com essa pandemia. Naquela ocasião foram 15 dias de sofrimento e medo de morrer da população. Agora é um medo de morrer esticado por quantos meses? E a semelhança, eu acho que esse momento é pior do que aquele. Por quê? Porque os familiares estão sendo privados do ritual do sepultamento. Por isso que eu fiz a comparação. Se você nasce ritualisticamente, você morre ritualisticamente, o ritual do velório e a família poder enterrar seus mortos, eu volto a dizer, não é filosofia barata, como diz, eu não gosto desse tema. É filosofia, sim, mas os indígenas, como é que eles faziam? Nossos ancestrais
Alguns corpos, hoje incineração, antes eram queimados numa fogueira, mas era um ritual de despedida. E esse ritual de despedida, muitas pessoas, muitos, são privados porque é o Covid-19, não é a enchente, que está levando esses corpos. Quando a gente começa a conversar, e depois de quase 50 anos de formado em médico, eu vi muita gente morrer e tem que entender o sofrimento. Aquela pegada de pé, não vou citar qual é a emissora da TV, dizendo que quando fizemos o primeiro transplante de coração aqui deu certo, no ano de 2000, aí disseram assim, tem que fazer uma campanha e pressionar, não é justo que os familiares não doem. A doação é um ato voluntário. E aí eu perdi a paciência com a repórter que estava fazendo a entrevista e disse assim, vocês não têm sentimento, não têm coração para usar. Porque você não entendeu que quando alguém tem um filho morrendo num UTI, ele está perdendo um projeto de vida, o filho é um projeto de vida, tem que respeitar o sentimento das pessoas. Então agora juntando tudo isso, esses anos todos, em Blumenau eu fico pensando, nunca pensei que como médico fosse enfrentar um momento desse, uma pandemia dessa, isso é inusitado. Mas quando foi feito o contato comigo, o Ramon fez o contato e perguntou para fazer uma correlação da enchente de 83, e 84 teve outra, só que foi 2, 3 dias, né? Essa de 15 dias sem energia elétrica, 84 tinha energia elétrica. Então, a situação era completamente diferente naquela época, hoje. Então nós temos que entender que hoje nós temos um inimigo invisível, naquela época o inimigo era a água, era a enchente, né? Eu queria que o senhor pontuasse, assim, hoje em dia nós temos aí diversas maneiras de entretenimento, né? Internet, sim, música. O tempo passa muito mais rápido mesmo em casa, digamos assim, né? Como é que era na sua profissão, no hospital, aqueles 15 dias ali trancado? Como é que passava o tempo? Era muito trabalho? Era muito trabalho, João Paulo, mas o que existia naquela época era... Nós não tínhamos tempo para pensar muito, era tudo no piloto automático. Porque de noite não tinha energia elétrica, não tinha luz, era tudo lanterna, vela, e dentro da UTI era um QG que a gente tinha para fazer de tudo, em medicina inclusive. Como é que você conseguia nos equipamentos de rádio? Eram as baterias dos automóveis que estavam no estacionamento. Foram arrombados alguns carros, umas 5, 6 baterias, eram carregadas com o alternador de um carro, colocava gasolina no tanque, evidentemente, e ia carregando as baterias, substituindo. Essas baterias ajudavam com a famosa adaptação, um pouco de energia elétrica para poder, de noite, fazer coisas básicas, mas para fazer um ato profissional médico é quase impossível. Então havia muito problema, mas havia uma colaboração, uma solidariedade, que hoje a gente já não está vendo muito. Se o pessoal cansou nesse período da pandemia, é outra história. Naquela época havia muita solidariedade, então o ato para ajudar as pessoas que adoeciam, ele era amparado pelo militar, pela sociedade, os civis mesmo, que se agregaram ao Santa Isabel, nos ajudavam. Mas foi muito difícil, que a gente tinha que continuar. Inclusive, não vou dizer luz de vela, em centro cirúrgico, mas algumas cirurgias de emergência tiveram que fazer. Difícil, com baterias, com iluminação própria, mas é extrema emergência, o que não podia evitar, né? Show de bola, acho que é isso aí, doutor. Tem bastante material. O senhor quer deixar mais algum recado? Eu acho que o único recado que eu tenho é o seguinte, nós temos que ser cidadãos e solidários agora. Eu acho que o sentimento de compaixão ele tem que ser mantido por todos, não somos só nós médicos. E a classe política, quem sabe, se mantenha na sua função, e a nova política, eu acho que é a geração dos jovens agora que vai servir de lição para ter um outro comportamento. Não adianta fazer politicagem, ou criar atritos e pensar só em recurso, não é dinheiro que vai salvar o pessoal, é prevenção, é comportamento, e nós temos que chegar, volto a dizer, em matéria de saúde, ou quem sabe uma outra epidemia que pode vir, vamos chegar um ano antes, não um minuto tarde.